Sim, tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, sejam consequências positivas ou negativas. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, essa energia que de fato eu acredito, até falando quanto terapeuta, que é um dos temas mais difíceis de trabalhar. Porque sim, às vezes a gente não considera, mas o dinheiro ele tem uma representação e uma herança única que é só dele. Então, às vezes a gente trata o dinheiro como se fosse apenas uma consequência versus trabalho, né? A lei da demanda e oferta versus o retorno financeiro. E não, gente, ele também traz uma herança familiar. Existe sim algo inconsciente dele na sua memória e na sua herança familiar. Ou seja, o fato de você trabalhar muito não é um fato que traga a resposta de que você terá muito dinheiro. Até porque é uma ordem que hoje eu acho que já é muito mais esclarecida, né? Não é trabalhando muito que você tem muito dinheiro. Até porque está aí, né? A gente tem pessoas que trabalham muito mais do que 44 horas semanais e não necessariamente são pessoas que têm uma vida financeira totalmente esclarecida. Então, essa lei, né, da oferta, ela já nos traz grande significado. Como eu disse, que é uma ação de fato difícil, é porque primeiro ponto é a forma que você lida com essa energia, a forma que você foi apresentado para o dinheiro. Então, toda essa história, desde a sua infância, a primeira vez que você entendeu o que era dinheiro, a primeira vez que você teve contato com o dinheiro, a forma que você via que o dinheiro tinha um papel dentro da sua família. Então, olha só aqui, gente, a gente já tem uma história muito pesada. Por isso que eu digo e reconheço, a herança familiar do dinheiro na sua família, ela sim tem e traz uma densidade muito grande. Tanto é que a gente sabe, né, que pessoas hoje que nascem num subúrbio, por vezes têm mais dificuldade de se ver vivendo algo diferente do que aquilo que nasceu. Por quê? Porque aquilo foi a forma que ela viu. Ela cresceu naquele meio. Como é que ela vai desconstruir toda aquela memória existencial que ela tem de ter nascido ali no subúrbio? E vice-versa. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu muito mais acometida de oportunidades diferente daquela que não teve. Então, por isso que eu falo, de novo, gente, o dinheiro traz sim uma grande herança, uma grande memória, memória esta que precisa ser vista, considerada e trabalhada. A sua relação com o dinheiro está totalmente restrita à forma que você acessou ele lá no início. Então, é como se ele de fato fosse uma energia viva. Ele existe como se ele fosse uma pessoa. Então, como vocês se conheceram, a forma que vocês cresceram juntos, a forma que você viu a sua família se relacionar com ele, diz muito sobre a sua vida financeira hoje. Então, de novo, é um assunto muito delicado. O assunto que eu menos consigo dar respaldo de retorno é o dinheiro, porque ele é uma energia muito forte. Quando a gente se depara com aspectos como fome, dificuldade de às vezes perder o centro, perder o lar, perder o teto, ter fome e não ter o que comer, ele traz abarcado com ele muita carga negativa. Por isso que eu falo, é um dos temas mais delicados de se trabalhar, por incrível que pareça. Mas eu começo oferecendo a vocês a forma de ver a vida. Deus, na Bíblia, não sou uma pessoa que eu tenho uma relação muito íntima com as escritas bíblicas, tá? Eu estudo a religião quanto aspecto histórico e experiencio a parte espiritual do tato, mas eu experiencio a religião. Eu vivo isso, eu sinto. Eu vou à rua, saio daqui desse local onde existe conforto de eu pegar a Bíblia e ler e vou viver a Bíblia, eu mergulho dentro daquilo, tá? Então a minha relação com o aspecto de Deus e fé, ela é um pouco diferente. E a partir do momento que a gente vê ali e nos fica claro, né, que Deus nos diz, você pedirá e você receberá, eu acredito, até não lembro o termo correto, né, gente, o termo bíblico, mas é isso, né, você pede, você terá. Então tudo aquilo que você pedir, eu te darei. Porém, a gente não trabalha muito bem a confiança, né? Na construção dessa fé, a gente trabalha muito mais a esperança. Então, por vezes, a gente espera algo, mas a gente mesmo não acredita naquilo. Então, aquela criança que nasceu no aspecto que teve menos acesso, porém ela sonhou em ir à Disney e acreditou
piamente naquilo, muito provavelmente ela irá à Disney. Por quê? Porque a crença dela, o crer com confiança, levará ela à Disney. Então, por vezes, por a gente nascer em lares não tão fartos do financeiro, do dinheiro, por a gente viver isso, a gente às vezes tem dificuldade de pedir algo além daquilo. Então, né, vamos lá, um anseio financeiro, né, então é estudar, fazer faculdade, ter um bom emprego, ter uma casa legal e um bom carro. Às vezes aqui a gente já limitou a nossa capacidade, né, então Deus nos dará isso. Mas e se eu tivesse pedido uma casa maior? E ao invés de pedir um emprego, eu tivesse pedido um negócio, uma oportunidade. Ao invés de eu pedir esse carro, eu tivesse pedido um carro melhor, né? Então, aí que tá a dificuldade de a gente construir na gente a idealização de criar a nossa realidade. E, gente, esse é um tema, né, que eu estudei há muitos anos atrás, acho que foi a primeira linha de pensamento que eu criei antes mesmo da terapia, antes mesmo desse olhar sobre espiritualidade, sobre existência. Porém, é um tema também bem expansivo, porque a gente vai ali, vibra ali um pouquinho na lei da atração, o segredo, a gente fica ali, a gente, né, caminha ali por esse caminho, mas não é só ali. Existe algo mais, porque existe uma emanação de uma energia. Então, uma energia precisa ser construída ali dentro. E é ali que tá, eu acho que o ponto da concretização dessa lei da atração. Então, a mecânica quântica, ela é a direção, eu acredito que ela traga muita resposta, mas existe ainda a lacuna ali que a gente sofre uma interferência da fé que a gente trabalha hoje dentro das religiões. Então, de novo, para mim a tecla da diferença, da concretização desse sonho está entre você esperar versus você confiar. Então, a gente é ensinado a esperar e a não confiar. E na materialização do sonho, a gente precisa trabalhar a criação. Porque se você bater na tecla do como, você mesmo desmaterializa a realização. Porque se você bate na tecla do como, você tira a ação do extraordinário. E sim, gente, quem vai realizar os seus sonhos mais profundos e maiores é o extraordinário. Se a gente ligar os pontos e achar que a gente tem que achar o como a gente vai chegar até aqui, de fato a gente não deixa o universo agir, a gente não deixa o extraordinário, a gente não deixa Deus agir no extraordinário, porque não é uma resposta que a gente tem que ter. A gente só precisa confiar. Então, de novo, é um tema que eu quero abordar mais com vocês, mas eu queria só iniciar essa introdução. Se vocês gostaram, né, escrevam, peçam aqui, deixem nos comentários que a gente aborda melhor esse tema, até porque é um tema bem mais profundo, né? Talvez eu precisasse de bem mais do que os minutos que eu tenho aqui para elaborá-lo. E talvez também trazer uma questão mais detalhada, descrita, pontuada, tá? Em nenhum momento, gente, eu usei palavras como, né, classe média, subúrbio, em nenhum momento eu quis diminuir ou diferenciar nenhuma classe, só foi uma forma de comunicação para que a gente chegasse no entendimento juntos, tá? Eu acho que é isso, né? A gente não tá aqui para criar militância, nada disso, a gente tá aqui para informar e dividir o pouco que a gente sabe e para que juntos cheguemos mais longe, tá? Mas é isso. Obrigada.